Um dos pensamentos mais inquietantes para a alma humana desde que o mundo é como um pecador pode se tornar justo diante de Deus. Como uma pessoa cheia de defeitos e pecados morais e espirituais, como as demais, pode ser aceitável diante do divino. Algumas pessoas vão responder a esta pergunta dizendo que uma pessoa pode se tornar justa diante do Senhor através das boas obras. Que quanto mais ela procura ser correta e espiritualmente e moralmente correta, esta pessoa vai alcançar o favor divino. E você? O que você pensa a respeito deste assunto? Você se considera uma pessoa justa ou justificada diante do Senhor? E se você se considera justo, como você chegou a este entendimento? Como você acredita sobre esta justificação? Eu sou o professor Júnior Mendes e neste vídeo eu quero conversar com você sobre um dos pilares da reforma protestante que trata justamente da justificação do pecador, chamado de sola fide ou somente a fé. Existem pelo menos 3 proposições teológicas que no decorrer da história procuraram ou buscaram responder a esta questão. O primeiro, chamado de pelagianismo, defendido por um teólogo inglês chamado Pelágio, que viveu no século IV depois de Cristo, afirmava que uma pessoa poderia ser justa diante de Deus até mesmo sem o auxílio de Deus, ou seja, pelos esforços próprios, pela sua própria natureza, ela poderia alcançar o favor de Deus. O agostinianismo, que foi proposto pelo bispo Agostinho de Hipona, que inclusive foi contemporâneo de Pelágio, dizia que uma pessoa, um pecador, não poderia se justificar diante de Deus por si mesmo, porque ele estava moralmente caído, porque ele estava moralmente perdido. Ele estava no estado de depravação moral e espiritual que não lhe permitia praticar algum ato que fosse aceito por Deus. Portanto, afirmava Agostinho que Deus era quem tornava a pessoa justa e que, uma vez justa, essa pessoa passaria a praticar os atos de justiça, não como a causa da justificação, mas como um resultado da justificação recebida pela graça de Deus. E, por fim, o luteranismo, que é defendido, que foi defendido por Lutero e pelos principais reformadores ou pelas principais figuras da reforma protestante. Vamos analisar primeiro o que dizia Pelágio, ou o que afirmava Pelágio a respeito deste assunto. As implicações dessas ideias foram examinadas e esclarecidas durante a controvérsia pelagiana, na qual Agostinho de Hipona se opôs a Pelágio, teólogo inglês residente em Roma. Enquanto Pelágio argumentava que é exigido que a humanidade faça determinadas coisas e se comporte de determinadas maneiras a fim de garantir o favor de Deus, Agostinho sustentava que esses atos e comportamentos eram o resultado, não a causa, de ser aceito por Deus. A aceitação divina é um ato total de graça, que leva à transformação moral e espiritual do pecador. Então veja o que defendia Pelágio. Pelágio dizia que o seguinte: uma pessoa ela poderia, sem o auxílio de Deus, ou seja, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos ou privilégios, alcançar o favor divino, portanto, se tornar justa. Ele é contraposto por Agostinho, que vai dizer que é impossível que o pecador possa, sem o auxílio de Deus, sem o favor de Deus, sem a graça de Deus, se tornar justo. Portanto, os atos de justiça que um pecador vem fazer depois da justificação não é a causa, mas sim a resposta ou o resultado da justificação recebida pela graça de Deus. E no decorrer da história, teólogos concordaram com Agostinho, e esse pensamento de Agostinho foi defendido por muitos e muitos anos, porque dizia o seguinte: Deus justifica o pecador, e ao justificar o pecador, Deus torna esse pecador justo. E Deus transforma a moral deste pecador, tornando ele capaz de praticar os atos de
justiça. No decorrer da história e no domínio ou na hegemonia da Igreja Católica durante a Idade Média, outros elementos vão entrar ou vão ser inseridos pela doutrina apostólica, católica, apostólica romana com respeito à justificação. Porque o catolicismo vai ensinar que a justificação acontece também a partir da mediação do sacerdote. Que a justificação aconteceria quando o penitente, o pecador, observasse as relíquias dos santos e a esse rogasse que intercedesse junto a Deus para lhe alcançar ou para lhe propor salvação. Vai ser ensinado também que a autoridade conferida à igreja de perdoar e de absorver o pecado do pecador também era necessário para que este pudesse ser justo ou alcançar a salvação diante de Deus. Quando chega a Reforma Protestante, e Martinho Lutero, que é a principal figura da Reforma Protestante, Martinho Lutero vai se opor a este pensamento, a esse entendimento do catolicismo e vai concordar num primeiro momento com Agostinho. Porque ele vai afirmar o que Agostinho afirmava. E vai dizer o seguinte, não, a salvação ou a justificação do pecador é resultado da graça divina. É resultado do favor divino. É Deus quem justifica o pecador. E é Deus que torna este pecador justo. Então ele ensinava, aliás, que o pecador era justificado e ao mesmo tempo era transformado de uma tal maneira que começava a praticar os atos de justiça por conta da justificação que receberia. Você vai ler nos textos a respeito da Reforma Protestante que Martinho Lutero, ele era inflexível a respeito deste assunto. Ele afirmava o seguinte, uma pessoa é justificada somente pela graça, por meio somente da fé, ou seja, sola fide, com base unicamente na justiça imputada de Cristo. Então, o que ensinava os reformadores? O que ensinava Martinho Lutero? O pecador é justificado somente pela graça, por meio somente da fé, pela justiça de Cristo que é imputada a este pecador. Então, todos os méritos, todos os privilégios, ou qualquer esforço humano é tirado completamente da justificação e é transferido tudo para Cristo. Os reformadores vão ensinar que a justificação é obra exclusivamente de Deus, operada no pecador, através da justiça de Cristo manifestada em sua morte na cruz do Calvário. Vamos ler um texto a respeito desse pensamento de Lutero, que diz o seguinte, Lutero era inflexível em relação ao fato de que a doutrina da justificação pela fé era fundamental para a recuperação da identidade e da integridade cristãs da época da Reforma. Se a humanidade se tornasse justa aos olhos de Deus por causa de suas boas ações, todo o evangelho da graça ficava comprometido. A salvação é um dom, não algo obtido por meio de alguma realização ou mérito. Lutero, alegando que o catolicismo contemporâneo ensinava a justificação pelas obras, insistia que a doutrina de Paulo de justificação pela fé era decisiva para o cristianismo e a fim de garantir que não houvesse entendimento errôneo a respeito disso, ele acrescentou a palavra só, a fim de que ninguém ouvisse a fé como uma entre inúmeras causas de justificação, incluindo as obras. É justamente daí que vem o princípio do sola fide, ou somente a fé. Porque Lutero vai incluir isto na sua doutrina, ou seja, somente a fé, para evitar que as pessoas ou os cristãos entendessem a fé como um dos elementos necessários para a justificação. E poderia adicionar a ele também as boas obras. Então, enquanto a igreja defendia que era necessário boas obras, que era necessário que o cristão observasse aquilo que a Igreja Católica ou que a Igreja Apostólica Romana oferecia como elementos para a justificação, Lutero e os reformadores vão afirmar, vão ensinar
à luz das Sagradas Escrituras, que somente através da fé, que a justiça do crente, é imputada nele a justiça de Cristo, que não são as obras de justiça do homem, mas a obra de justiça de Cristo na cruz do Calvário, que é suficiente para justificar uma pessoa, portanto, tornando-a salva. Aliás, a própria Escritura Sagrada, no livro do profeta Isaías, vai dizer que os atos de justiça humano é considerado diante de Deus como trapos de imundícia. Quando a Bíblia diz estas coisas, está mostrando que os atos de justiça humano, por mais apressível que seja, ele é insuficiente, ele é incapaz de justificar, não pode alcançar o favor de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que discorre maravilhosamente a respeito do assunto, ele vai dizer, lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 por diante, que é pela graça que nós somos salvos. Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, somente a fé não vem das obras. E ele dará razão para que ninguém se glorie. Entende isto? Então, a justificação à luz das Sagradas Escrituras e que foi defendida pelo luteranismo, diz que a justificação é somente através da fé na obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Então, este pensamento luterano, ou este resgate luterano do texto bíblico para a reforma protestante, é o que predomina até hoje no meio protestante. Porque o protestante vai afirmar, não são as suas obras que o justifica diante de Deus, e sim a fé na obra salvífica de Cristo. Então, à luz das Escrituras Sagradas e do que defendeu a reforma protestante, a justificação é somente pela fé. Mas aí alguém pode perguntar, e a pessoa, uma vez justificada, já que não é necessário as boas obras para a justificação, aliás, as boas obras seriam inúteis porque elas não podem alcançar o favor de Deus, esta pessoa pode viver de toda forma, esta pessoa pode fazer o que ela quer, ela pode abandonar a vida moral, a vida ética, ela pode viver pecando e ainda assim ser justificada? A resposta para estes questionamentos é um sonoro não. Porque uma pessoa justificada, naturalmente, ela vai fazer obras de justiça. Ela vai praticar obras de justiça não como a causa, mas como o resultado desta justificação, como testemunho de que ela agora é justa diante de Deus. Então, o crente, a pessoa que é salva, que é justificada, ela não vive de toda maneira, ela não vive de todo jeito, ela não vive uma vida de pecaminosidade. Não, ela vive uma vida de santidade. Ela busca viver uma vida à luz da palavra de Deus para testemunhar exatamente dessa injustiça que pela fé foi imputada nela. Mas a justiça é única e exclusivamente de Cristo. Uma observação que eu considero importante dentro deste assunto é o que defendia Philippe Melanchthon, que foi amigo de Martinho Lutero e contemporâneo de Martinho Lutero na Reforma Protestante. Ele defendia que a justificação imputada ao pecador, através da morte de Cristo, declarava aquele pecador como sendo uma pessoa justa, antes condenada, antes ímpia, antes pecador, mas agora declarada justa. E que a partir dali, aquele pecador, através da santificação, e uma vez justificado, e agora através da santificação, ia praticar os atos ou as obras de justiça. Mas ele entende justificação como um ato declaratório de Deus. Deus, uma vez declarando que aquele pecador está justificado, está justo diante dele, isto era irrevogável. Em que aspecto? Um crente salvo por Cristo, ele não é menos justo hoje do que foi ontem, nem é mais justo hoje do que será amanhã. Ele é justo na mesma medida que Deus o justificou desde o dia em que ele aceitou a morte de Cristo
como suficiente para lhe perdoar os pecados. E que essa justificação foi imputada a ele porque ele confia, não nos seus atos de justiça. O crente não confia em si mesmo, mas ele confia única e exclusivamente em Deus. Esta fé, ou este sola fide, somente a fé, é a fé que o crente tem única e exclusivamente na obra de Cristo, portanto, declarado justo. Aliás, Philip Melanchthon utiliza um termo forense para a justificação, trazendo uma analogia de alguém que está no tribunal para ser condenado, e ele é, de fato, alguém que cometeu delito e, portanto, merece a condenação, mas o juiz o declara inocente. E uma vez declarado inocente, nada pode ser feito contra esta pessoa. Seus delitos, que, por sinal, conhecido daquelas pessoas que estavam ali assistindo aquele júri, simplesmente desaparecem, porque ela agora é declarada justa diante do juiz. E ele vai dizer, é exatamente isso que Deus faz na vida daquele que, pela fé, aceita a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, esta é a justificação pela fé. Este é o sola fide, ou seja, somente a fé. Um pecador não pode se justificar a si mesmo. Não há ato de justiça que possa fazer você ou eu agradável ou aceitável a Deus. Eu fui aceito e você foi aceito ou foi aceita simplesmente porque Cristo morreu por mim, por você na cruz do Calvário, e Deus imputou essa justiça de Cristo na vida do pecador, na nossa vida, nos tornando ou nos declarando justo. Então, a justificação bíblica, a justificação defendida pela reforma protestante e defendida pelos segmentos protestantes de hoje, pelas igrejas evangélicas, pela nossa doutrina, é: o justo vive pela fé, conforme Martinho Lutero compreendeu ao ler Romanos capítulo 1 e versículo 17. O justo vive pela fidelidade de Deus. O justo vive pela confiança na morte de Cristo na cruz do Calvário. O justo vive pela justiça de Cristo que lhe foi imputada. E que Deus, uma vez, o declarou justo. E ele é justo porque Deus assim o fez. E uma vez justificado, e uma vez salvo, esta pessoa, este homem, esta mulher, passa a viver uma vida de piedade, uma vida de boas obras, não para alcançar a justiça, mas porque já alcançou a justiça. E você? Você conhecia a respeito desta doutrina da justificação? Era assim que você entendia a justificação pela fé? Ou você achava que seus atos, que aquilo que você fazia de boas obras, que você faz de boas obras, é algo que vai te tornar mais justo diante de Deus? E que quando você não faz, você é menos justo diante de Deus? É assim que você compreende? Ou você entende justificação pela fé, conforme nós acabamos de explicar, à luz das Escrituras? Deixa aí o seu comentário. Eu gostaria de saber qual era o seu entendimento a respeito desta doutrina tão essencial para a fé cristã, a justificação pela fé. Deixe um comentário a esse respeito. Como você entende justificação? Como você entendia ou como você compreende justificação através de Cristo, através da fé? Se você não é inscrito neste canal, eu quero pedir que você se inscreva e ative o sininho. Estamos semanalmente postando vídeos com temas teológicos e também comentando as lições da revista da Escola Bíblica Dominical publicadas pela CPAD. E se você gostou deste conteúdo, eu quero pedir para que você curta, porque quando você curte o conteúdo, o algoritmo do YouTube vai entender que isto é importante e, portanto, vai fazer com que esta comunidade cresça. Também você pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E se Cristo Jesus não voltar até lá, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.